Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Uma das qualidades que o Buda, uma das coisas que o Buda dizia, né? Coisa rara de encontrar nesse mundo, né? Raro de encontrar nesse mundo é uma pessoa grata, né? Uma pessoa que possui gratidão é algo raro de se encontrar nesse mundo, né? Mas sendo que gratidão é uma das coisas mais óbvias, né? Umas coisas que mais é uma das coisas mais assim que imediatamente surgem, né? Quando você desenvolve um mínimo de inteligência, um mínimo de sabedoria, né? A primeira coisa, uma das primeiras coisas que surge é gratidão, né? Porque gratidão tem a ver com enxergar causa e efeito. É consequência de enxergar, ou deveria ser consequência de enxergar causa e efeito, né? Aliado com mais alguns fatores, né? Algumas pessoas têm gratidão apenas porque gostam da sensação, né? Isso não é ruim, né? Algumas pessoas simplesmente gostam da sensação da gratidão, elas acham agradável a sensação da gratidão. Isso também é bom, né? Mas melhor do que esse tipo de gratidão, né? É a gratidão de que a pessoa entende como as coisas funcionam. Quando ela entende como as coisas funcionam e tem as qualidades adjacentes bem estabelecidas, né? Resultado natural é gratidão. Então, essa gratidão que surge da sabedoria. Então, assim, nesse mundo, né, é algo raro de encontrar pessoas que possuem gratidão, né? Então, você pode também inferir, né, que nesse mundo é raro de encontrar pessoas sábias, né? Também gratidão é um como diria assim, as formas mais simples, né, e mais óbvias, né, de desenvolver saúde mental, né? É o tipo de coisa que nutre a mente, né, deixa a mente forte, deixa a mente saudável, né? São o tipo de, em página Kusala Dhamma, né? Kusala Dhamma, coisas são dharmas que são benéficos. É como se fosse um alimento que fosse nutritivo, saudável, né? Você come aquilo, o seu corpo fica saudável. Como é que chama? Estou pensando tudo em tailandês hoje. Amnoe facilita, encoraja a saúde. É um alimento que facilita seu corpo. Ele por si só ele não é saudável ou não, né? Mas quando você coloca aquele alimento no seu sistema, né, biológico, ele conduz, ele facilita, ele cria condições para que saúde fique fácil. Tá? Se as condições, é que nem chuva, né? Se as condições estão presentes, é fácil que chova, né? Se as condições não estão presentes, é difícil que venha a chover, né? Então, a umidade não causa a chuva, mas a umidade ajuda a criar as condições, né, para que a chuva possa correr. Então, não tem nada assim que seja, né? Essa é a causa. Quando a gente fala em termos de sankaras, de fenômenos complexos, né? Fenômenos condicionados, tem nada que pode dizer, a causa é essa. É tudo um conjunto de fatores, né, que fazem com que as coisas se manifestem. Então, nada é a causa. Tudo é uma conjunto de coisas que facilita que aquele fenômeno ocorra, né? Então, uma das coisas que facilita muito para que haja saúde mental, né, é a gratidão. Mas a mesma razão, um dos fatores, porque as coisas são tão impermanentes também é justamente isso, né? Como as coisas são complexas, tem várias causas, né? É difícil que as coisas fiquem estáveis, porque são tantas causas necessárias para uma coisa muito simples ocorra, né?
Só para alguma coisa simples, é só uma flor surgir, né? Se parar para pensar em quantas causas existem para que aquilo possa ocorrer, isso depende da sua capacidade de enxergar, é quase infinito, né? Então é difícil que todas as causas estejam presas, mesmo que elas se encontrem de vez em quando, né? Mesmo quando elas se encontram, é difícil que elas permaneçam, né? Se fosse 2 ou 3 causas apenas, seria muito mais fácil encontrar fenômenos estáveis, né? Mas quando são centenas de causas, centenas de milhares de causas para que algo ocorra, né? Então não tem como nada persistir de maneira indefinida, né? Não tem nada como persistir de maneira estável, nem por um período de vida de um ser humano que não é tão grande assim, né? Poucos fenômenos são estáveis durante uma vida inteira, né? Ou então, e só aparentam instabilidade se você olhar de longe, né? Se você olhar de perto, você vê que ele está mudando, mesmo enquanto você está ali observando, ele está mudando perante seus olhos, né? Você pensar numa montanha, a montanha, o pico da neblina, né? Ele vai, ele é mais duradouro do que a minha vida. Eu vou morrer e o pico da neblina ainda vai estar lá. Então parece que é uma coisa estável, é firme. Mas na verdade, se você parar para olhar, ele está mudando o tempo todo, né? O pico da neblina de ontem já não é o mesmo de hoje, né? Tem mudanças ocorrendo o tempo todo. Você só consegue ter a ilusão, a visão de permanência, de estabilidade, se você olhar de maneira ignorante para ele. Se você olhar com atenção, né? Saber, não tem nada estável aqui, né? Só quando você escolhe ver isso, e é isso que eu estou olhando. Aí você ignora tudo aquilo que muda e olha só para as características que permanecem. Aí você tem a ilusão em permanência. Mas se você não olhar assim, escolhendo o que você vai olhar, escolhendo o que você vai ignorar, né? Não tem outra visão a não ser a visão da impermanência, né? Mas voltando ao assunto de saúde mental, né? Então, gratidão é um dos fenômenos mais simples, né? É mais óbvios, né? Para uma pessoa que possui sabedoria, né? É óbvio, não tem que convencer a pessoa, né, de gratidão, não precisa explicar nada, é apenas algo muito óbvio, né? E como todos os kusala-dhammas, né? Eles são benéficos para si e para os outros também, né? Então, quando a pessoa tem gratidão, né? Ela expressa gratidão, ela cria, né? Da mesma forma que gratidão cria condições para que a sua mente seja saudável, que facilita, né, que aumenta as chances da sua mente ser saudável, também quando você é uma pessoa grata, né, e isso se expressa, né, na sua conduta, no seu modo de agir, no seu modo de falar. Aquilo também cria condições para que as demais pessoas possam também ser gratas, né? As pessoas ganham, facilita para elas, né? Elas perdem, por exemplo, a vergonha, né, de expressar gratidão. Se alguém tinha vergonha de expressar gratidão, ela vê uma outra pessoa expressando gratidão, ela fala, ok, não tem problema, não tem perigo em expressar gratidão, não tem nada de errado, é uma coisa tranquila, né? Ela sente coragem também de expressar gratidão, por exemplo. Ou então ela pensa, nossa, é verdade, é uma característica nobre isso, né? Às vezes ela nem pensa, né? Ela simplesmente convive com alguém que é uma pessoa que tem essa característica da gratidão, né? Então ela naturalmente começa a emular aquela pessoa, né? Uma coisa que natural, as pessoas são assim, né? Elas imitam umas às outras, né? Esse é um fenômeno natural da mente humana, é assim que as pessoas aprendem, né? É assim que os seres humanos ajudam uns aos outros, tanto ajuda a melhorar como também ajuda a piorar, né? Então não é um fenômeno que é bom ou ruim, né? Essa característica essa tendência da mente de imitar os outros, né? Não é bom ou ruim, apenas é o que é, né? A característica dos seres humanos é essa. A mente adquire comportamento através da observação, através do convívio. Então, se você alimenta a mente com
padrões de comportamento nobre, saudável, então esse fenômeno é um fenômeno positivo, né? Agora, se você alimenta a mente com padrões de comportamento sujos, inferiores, então esse é um fenômeno negativo, né? Faz com que a pessoa fique pior. Mas se você expõe a mente de maneira correta, então a pessoa fica melhor. Então, coisas simples como essas, assim, são, na verdade, mais importantes do que as pessoas pensam. Em geral, as pessoas não têm fé em bondade, porque elas também não enxergam, né, a bifurcação, né, como é que isso se multiplica, como é que isso se perpetua, se passa adiante, né? Então, um dos anusatis que o Buda ensinava às pessoas é Chaga Anusati, né? Chaga Anusati, refletir a respeito da bondade. É um dos objetos de meditação, né, descritos nos sutras, né, e explicados em mais detalhes no Visuddhimagga, né. Se eu não me engano, são não sei quantos anusatis, são 12 anusatis? 20, 12, não lembro mais. Mas um dos anusatis é Chaga Anusati, né. Se usar reflexão sobre a bondade, né. Se refletir sobre a bondade é um objeto de meditação. Você senta e pensa a respeito da bondade. Como que a bondade é útil, de que maneira ela age, de que maneira ela é útil, por que a bondade é útil, como que ela se espalha, de como que ela ajuda as pessoas, como isso é benéfico para si mesmo, como isso é benéfico para os outros, onde que ela é frágil, onde que é o problema, onde que ela é impermanente, onde que a bondade vira maldade. Esse tipo de coisa é um excelente objeto de meditação, né? Uma meditação um pouco mais ativa, né? Pode chamar de uma contemplação, né? Está contemplando, investigando o assunto, né? Bondade, né? Chaga Anusati chama, em Pali. Então, a pessoa tem visão disso, né? Visão dessa. Então, isso foi uma das maneiras, por exemplo, que eu falei agora há pouco, né? Que se gratidão é algo que vem de sabedoria, ela é mais valiosa do que gratidão que vem apenas porque a pessoa tem esse hábito mental, né? A maioria das pessoas que têm gratidão, elas apenas têm porque sim, sei lá, ela gosta daquilo, ela acha bonito aquilo, ela tem deleite em gratidão, em sentir gratidão, ela acha bonito, ela acha belo, ela acha nobre isso, mas ela não sabe por que isso é bom, por que isso é belo, por que isso é nobre. E isso não é ruim, né? Isso tá bom ainda, né? Se for comparar com, né, assim, com diferentes tipos de seres, né? Ser com uma mentalidade de devatas, né? Uma mentalidade de devatas. Simplesmente tem uma mente saudável, né? Mas não tem necessariamente sabedoria, né? Apenas uma mente saudável, mas não tem sabedoria por trás daquela bondade, né? Mas ainda assim é algo valioso, né? Bem melhor do que uma pessoa ruim, né? Mas é frágil, né? É frágil e não gera tanta bondade quanto poderia, né? Agora, se essa gratidão surge de sabedoria, ela é muito mais valiosa, porque ela tem maior profundidade, ela é firme entre as diversas, várias boas qualidades associadas a isso. Uma das qualidades mais interessantes, ela é firme. Ela não quebra, né? Quando as coisas não saem do jeito que você queria, ela não quebra. Ela é firme, porque ela não é baseada em eu gosto ou não gosto. Ela é baseada em compreensão, né? Então, ela entende. E ela entende não só de onde que vem a gratidão, né? Que faz com que ela seja firme, como eu acabei de dizer, né? Mas ela também entende para onde vai a gratidão, que faz com que ela seja frutífera. Ela é tanto firme como é frutífera. Ela gera muitos bons resultados, tanto para si mesmo como para as demais pessoas. Realmente potencializa muito, né? Quando qualquer tipo de boa qualidade mental, quando associada à sabedoria, aquela qualidade mental é potencializada de maneira absurda, né? Ela fica
atinge se a pessoa tem um nível muito elevado de sabedoria, atinge o ápice, né? Ápice. Paramata, né? Eles falam paramata. Atinge o pico. Então, é uma das coisas que o Bodhisattva desenvolve, né? Quando ele está num período de tempo que ele está lá desenvolvendo os paramitas, é justamente isso. Ele está desenvolvendo o máximo de cada uma daquelas 10 características, daquelas 10 boas qualidades mentais, né? Chama Paramata Parami, né? Tem um cântico, né, na Tailândia, não vem dos sutras isso, né? Mas é uma tradição tailandesa, né? Fala, recitando os 3 níveis, né, de paramitas, né? O nível básico, o nível intermediário e o nível mais elevado, né? Então, o Paramata, para mim, a pessoa desenvolve os 10 paramitas ao máximo. Tem histórias que dizem, né, que contam assim, né? Eu não lembro nem. Acho que na Tailândia eles têm, né? Eles falam, os jatakas mais populares na Tailândia são os jakatas que contam a história, né, de quando o Buda desenvolveu o último nível, né, de cada um dos paramitas, né, cada um dos 10 paramitas, o último nível de sila, o último nível de energia, o último nível de renúncia, o último nível de compaixão, etc. Né? O último nível de renúncia é o Vesankara Jakata. Vesankara Jakata, não lembro o nome. Mas é o último nível de renúncia, ele doa o próprio filho. Ele doa o filho, ele doa a esposa amada dele, a pessoa que ele mais ama, ele doa de presente, ele dá para a pessoa. Então, as pessoas pensariam, né, que o máximo da doação é você doar a própria vida. Mas isso o Buda já fez lá atrás, né? Lá atrás ele já fez muitas vezes já. Isso não é o máximo da doação, né? O máximo da renúncia, quando você renuncia aquilo que você mais ama, né? As pessoas, não é difícil imaginar isso, né? Uma pessoa amando mais o filho do que eu e a esposa do que a si mesmo, né? Uma pessoa renuncia, uau, paramata, nekama, paramata, que aí doou o próprio filho e doou a própria esposa. Então, tem essas historinhas que contam, né? Como é que o Buda qual foram as circunstâncias, né? Em que ele desenvolveu, né? Atingiu o nível máximo de cada um dos 10 paramitas, né? Mas tudo isso tem que estar, só consegue chegar nesse nível se isso tem sabedoria, né? Guiando e é como se for, como eu falei, né? É um fenômeno composto, né? Qualquer combustível, né? Quando você vai queimar algo, tem sempre vários componentes, né? Se eu pensar uma gasolina, por exemplo, são várias coisas misturadas ali, né? E cada componente químico, ele cumpre uma tarefa, né? Tem um componente químico que deixa o combustível volátil, né? Mas tem outro componente químico que vai lá e estabiliza aquela volatilidade, porque senão ele pega fogo espontaneamente no horário errado. Ele tem que pegar fogo só quando chega a hora certa. Por exemplo, antigamente a gasolina, eu estava vendo isso na internet. A gasolina antigamente tinha um problema que ela explodia espontaneamente, né? Quando você comprime ela no pistão, né? Quando você comprime, ela explodia fora do horário. Aí aquela explosão não gerava a energia de maneira correta, né? Gerava muita fumaça e o carro não tinha muita força, né? Aí eles começaram a misturar chumbo na gasolina, que estabilizava a gasolina. E aí melhorou bastante isso, né? Parou com o problema dessa falta de esse excesso de volatilidade da gasolina. Só que aí gerou problema de poluição, né? Chumbo é algo extremamente tóxico, né? E aí depois, com o tempo, eles acharam um substituto para o chumbo, né? Então cada componente tem um fator ali, né? E tem uma razão de estar ali, né? Que gera a coisa, né? Gera o produto, né? Da maneira mais excelente possível, né? Sabedoria, ela é realmente excelente, né? Ela permeia tudo, né?
É como se fosse água, né? A água é um diluente universal, né? Ele dilui quase qualquer coisa, dilui com água. Até pedra dilui com água. É algo incrível, né? A água dilui tudo, né? Quase tudo a água consegue diluir, né? Talvez óleo ela consegue diluir, mas é um diluente quase que universal, né? Então, sabedoria é algo que realmente é muito, ele combina com tudo, né? Qualquer boa qualidade mental fica ainda melhor quando combinada com sabedoria, né? Então, é bom gerar o hábito de pensar, de refletir. Principalmente você reflete sobre os temas, né, que o Buda encoraja as pessoas a refletir, né? Então, o Buda encoraja a refletir sobre a impermanência, encoraja a refletir sobre o sofrimento, encoraja a refletir sobre como é ilusória a ideia de eu, né, a percepção de eu, de entidade, encoraja a refletir sobre o aspecto repulsivo do corpo, encoraja a refletir sobre o corpo como um fenômeno composto de apenas 4 elementos, né? Um fenômeno temporário composto de 4 elementos. Encoraja a refletir sobre o Buda, sobre a pessoa do Buda, sobre a história do Buda, sobre as características do Buda. Encoraja a refletir sobre a Dhamma, sobre o Dhamma, sobre aquilo que ele ensinou. Encoraja a refletir sobre os discípulos iluminados que ele possui, tanto quando ele era vivo, quanto depois dele ter falecido, né? A linhagem ininterrupta de Arahants que permanece até os dias de hoje, né? Então você reflete sobre isso, pensa sobre boas qualidades mentais, a importância delas, pensa sobre bondade, pensa sobre moralidade, pensa sobre renúncia, pensa sobre os 10 paramitas, reflete de maneira inteligente sobre assuntos que são, né? Quando é refletido de maneira inteligente, você enxerga aqueles assuntos com mais profundidade, né? E quando você enxerga aqueles assuntos com mais profundidade, você fica ainda mais hábil, né, nas boas qualidades mentais. E as boas qualidades mentais que você já possuía ficam ainda mais frutíferas e ainda mais firmes e fortes. As boas qualidades que você não possuía começam a se manifestar. Começam pouco a pouco a se estabelecer na sua mente, né? Tendo sabedoria como ponto de entrada é um excelente ponto de entrada. Ela já começou muito bem, né? Quando as coisas surgem graças à sabedoria, elas costumam se desenvolver bem, se desenvolver forte. Que nem você plantar uma árvore, né, num ambiente propício para aquela árvore, né? Ela tende a crescer bem, tende a crescer forte, tende a crescer de maneira estável e digamos assim, ela dá frutos, né? Os frutos de cada um são úteis, né? E também como elas ajudam também as demais árvores, né? Quando uma árvore cresce bem, ela não ajuda só a si mesma e só as outras árvores do mesmo tipo dela, né? Várias outras árvores que não tem nada a ver com ela, né? Árvores completamente diferentes dela, ainda assim elas se beneficiam da sombra, se beneficiam da barreira contra o vento, se beneficiam da umidade que ela retém no ar, retém no solo, se beneficiam dos insetos que ela atrai, né? Aqueles mesmos insetos que ela atrai vai ajudar aquelas outras árvores, né? Insetos, passarinhos, tudo isso, né? Cria um ecossistema, né? As pessoas podiam também ter essa preocupação, né, em criar um ecossistema na mente delas, né, e no ambiente ao redor delas, né? Mas o foco mesmo é na mente, né? Essas pessoas, que em geral, a gente preguiçosa sempre faz isso, né? Quer que o ambiente fique bom, mas ela nunca trabalha em si mesma, né? Fica reconsertando o ambiente lá de fora e nunca trabalha em si mesma. Mas se a pessoa tem visão correta, então ela trabalha em si mesma, ela cria um ecossistema na própria mente dela, né? De diferentes qualidades mentais que se ajudam
que se fortificam, que estabilizam a mente, deixam a mente firme, deixam a mente resistente, deixam a mente sábia, deixam a mente frutífera. E aí a mente fica frutífera e essas frutas beneficiam tanto a si mesmo como beneficiam as demais pessoas, né, ao redor. E aí aquelas pessoas também começam a reagir e começam a gerar, manifestar boas qualidades e assim por diante. Mas tem que ter sabedoria, né? Senão, se não tem sabedoria, você investe em coisas que não dão frutos, né? Por exemplo, você plantar uma árvore nesse barranco aqui, não adianta quão boa era a árvore linda, maravilhosa, as flores tão bonitas, eu plantei com tanta boa intenção, eu só queria que a árvore desse fruto, que as pessoas ficassem deleitadas com as flores, tudo, mas você plantou no barranco, ela vai desmoronar, né? Não tem como, não adianta você ter boa intenção, não adianta a árvore ser boa, ser a árvore bonita, que dá flores, a sua intenção era boa, mas você plantou no barranco, ela vai desmoronar e vai cair em cima do prédio, ela vai quebrar o telhado, né? Então, né, no budismo essa ideia, né, de o que vale é a intenção não é o suficiente em hipótese alguma, né? Só a intenção não é o suficiente. Tem que ter sabedoria junto. A sabedoria é o fenômeno mais importante, né? O fenômeno central, né? Então, as coisas, porque o budismo não tem muita onda, né? Com anjos e deuses. Ok, bacana. A gente não nega que eles sejam bacanas, que eles sejam algo saudável, né? Mas não serve, né? Não é o X da questão. Não é bom o suficiente para nós, né? O Buda criticava, né, os monges que se contentam, né, em atingir um estado celestial, né? Isso é a atitude de uma pessoa burra. Isso não é a atitude de uma pessoa sábia, né? Para o budismo isso é bom, mas não é o suficiente, né? E nem você olha, vamos morar aqui nesse local, né? Então aqui chove muito. Então vamos trazer um guarda-chuva. Guarda-chuva é bom, mas não é o suficiente. Você vai morar no local, guarda-chuva não resolve. Guarda-chuva resolve em outras situações, né? Mas você quer morar aqui, então guarda-chuva não vai resolver. Então guarda-chuva não é bom. Não, guarda-chuva é bom. Não estou dizendo que guarda-chuva não é bom, mas não é o suficiente, né? Então, esse tipo de bondade tola, esse tipo de bondade infantil, né? Não é que ela seja ruim, mas não é o suficiente. Tem que ter sabedoria associada, não importa. Sabedoria não é inimiga de nenhuma boa qualidade mental. Não tem nenhuma boa qualidade mental que seja incompatível com sabedoria. Algumas são um pouquinho traiçoeiras de equilibrar, né? Sempre menciono, né? O equilíbrio entre fé e sabedoria é um pouco difícil de achar, né? Mas não é que ambos sejam inimigos. Eles apenas é um conjunto um pouco mais sutil, né? Que nem você combinar duas cores, assim, tem cores que combinam fácil, né? Tem outras cores, para você combinar elas, você tem que ter um pouco de habilidade, né? Tava vendo agora, hoje de manhã eu tava vendo isso, né? Um vídeo, né, dos templos lá em Bangkok. Aí eu tava pensando nisso, puxa, a Tailândia é o exato oposto do Japão, né? A estética tailandesa é o exato oposto do Japão, né? No Japão eles prezam por simplicidade, cores sóbrias, né? Já na Tailândia eles enfiam o máximo possível de coisa, assim, eles prezam por complexidade, por sutileza, assim, como é que chama? Não é sutileza, é complexidade, ele tem padrões complexos, né? Cores combinadas, né? Várias cores combinadas, mas aí é difícil fazer isso. Na Tailândia você encontra coisas assim absurdamente lindas ou horríveis, né? Não tem meio termo. Ou fica maravilhoso assim que você fica de boca aberta, nossa, isso é incrível, como isso é lindo. Ou então fica feio feito cão também. Quando fica mal feito não tem acordo, sabe? Fica muito mal feito.
Então, essas coisas tem que ter habilidade, sabe? Você vai fazer um negócio complexo, você tem que ter muita habilidade para fazer que aquilo fique harmonioso, né? Se você vai fazer algo simples, é fácil ficar bonito. É fácil ficar bonito quando é simples. Quando é complexo, aí é difícil ficar bonito. Você tem que ter habilidade, tem que ter tom, né? Tem que ter tato, sensibilidade, né? Então, então eu proibido. As pessoas querem enfeitar, assim, não, tá bom, esse tanto tá bom. Porque mais enfeitado que isso, eu não tenho habilidade para organizar isso, né? Simples assim, a gente ainda consegue fazer. O pessoal vai começar a enfiar mais coisa. Quanto mais coisa se enfia, mais possível ficar feio é. Né? Então, para quem não tem muita habilidade, simplicidade é melhor, né? Mas se a pessoa tem habilidade, ela consegue fazer uma composição complexa que fica absurdamente linda, né? Então, algumas coisas são assim, né? Sabedoria e fé, satá, panhá. Não é impossível elas conviverem, mas requer uma certa habilidade, né? Então, é muito comum, né? As pessoas que têm sabedoria têm deficiência em fé. As pessoas que têm fé têm deficiência em sabedoria. Raro encontrar uma pessoa que consegue harmonizar ambos. Muito raro. Tá, acho que é. Por hoje eu já falei o suficiente. Tem alguma pergunta, alguma questão? Yeah, obviously, English. Eu não tô entendendo nada que você tá falando, você tá falando tampando a boca. Then, a gente faz junto com a administração, tipo, ou só os depoentes e esquemas. Não, você não tem como. Se você vai desenvolver um tema assim discursivo, um tema, vai ter que usar pensamento, né? Então você vai focar naqueles pensamentos. Você deixa a respiração de lado e foca nos pensamentos. Tem que pensar a respeito do assunto. Vai visualizar aquelas imagens, você vai construir aquelas explicações, vai fazer aquela investigação. É uma coisa ativa, né? Então você foca nesse processo. Você foca no processo mental, no raciocínio, né? Nas imagens, nas explicações, nas ponderações, na investigação, né? Na análise, na comparação. Você fica ali pensando, refletindo, analisando, comparando, investigando, né? Imaginando quais são as consequências. Bom, se eu fizer isso, o que acontece? Vai lá pensar que é isso que vai acontecer? Ou não, acho que não. Acho que é aquilo. Lembra do passado, né? O que aconteceu no passado? O que eu posso pegar de exemplo no passado que me ajuda a entender esse processo e assim por diante? Então você foca nisso, né? Então, assim, that's realmente em vez de pensar, right? Às vezes, that's important. Sim. Pode, se você achar. Quando você usa esse tipo de reflexão, após um tempo a mente fica cansada. Então, ou ela fica cansada, ou como você falou, ela fica agitada com o assunto. Então, você pode descansar a mente com a respiração. A mente está cansada, aí você descansa, volta para a respiração, relaxa, deixa a mente descansar, depois retoma o assunto, né? Não tem problema em fazer isso. Isso faz assim, qualquer posição, então tem que ser necessário. Pode ser em qualquer posição, mas o ideal é que você realmente não se distraia, né? Então, em geral, você não precisa sentar em meditação, mas você pode sentar numa cadeira, você pode deitar. Eu costumava tomar um café e deitar, né? Eu fazia esse tipo de meditação. Às 3 da tarde era o horário de limpar o mosteiro. Então, às 3 da tarde, os monges todos saíam, varriam o mosteiro inteiro, limpava tudo. E aí tomava um café, um chá, um suco, alguma coisa, né? Eu tomava um café forte e ia deitar na minha cabana. Deitava, ficava ali refletindo, pegava algum tema de Dharma, né? E refletia sobre aquele tema, até o horário de eu ir tomar banho, né? Ficava uns 1h30, 2 horas fazendo isso. Ficava deitado. Mas é bom você ficar num local tranquilo, em silêncio, sabe? No meio da feira não é um bom local para você fazer isso, porque tem muitas distrações, tem barulho e tal. Então você acha um local tranquilo, você pode sentar debaixo de uma árvore, pode sentar no seu quarto, pode deitar se quiser. Você acha que para você funciona melhor caminhar, pode caminhar, mas tem que ter um ambiente de reclusão. Um ambiente de reclusão, um ambiente propício à introspecção. Então, um ambiente sem distrações, né? É bom. Tanto faz, tanto faz.
Mais uma coisa?